Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Estão felizes com Jesus hoje? Abra a Bíblia, por favor, em Gênesis. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Quero louvar a Deus. Estava com saudade de vocês também. Bastante cara nova aqui, hein, Diogo? Glória a Deus pela vida de todos vocês. Muito feliz e honrado por mais uma vez estar aqui. A última vez foi no Acamporão, né? Glória a Deus. Que noite, que bênção foi aquele evento, não é? Deus abençoe o pastor Diogo, meu amigo, Vilma, abençoe você e sua família, com muita saúde física e espiritual. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez por acreditarem naquilo que Jesus colocou na minha vida. É simples, mas é de Deus, amém? Estou acompanhado com a minha esposa, meu filho está por aí, irmãos, está dando glória a Deus por aí. Deus abençoe, irmãos, Deus abençoe Davi, o Tiago, outro Tiago, o Danilo, todos vocês em nome de Jesus, toda a liderança dessa casa, toda essa casa, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vocês estão animados para ouvir a palavra de Deus? Digam amém. Amém. Gênesis capítulo 4, versículo de número 1. A minha versão é a King James. Eu tenho uma palavra de Deus que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. E a palavra de Deus diz assim: glória a Deus, Samuel. Aleluia. Se quiser aumentar, fica à vontade. E Adão conheceu a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve Caim, e disse: concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. No passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes o bem, não serás aceito? E se não fazes o bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o teu desejo, e tu governarás sobre ele. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o assassinou. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: eu não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E ele disse: o que tu fizeste, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Amém. Só até aqui. Se sente glorificando a Jesus. Ali. Obrigado. Deus abençoe. Eu gostaria de colocar um título a essa mensagem. E o título desta noite é O culto que Deus aceita. E daí você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar a adoração que Deus aceita, a vida que Deus aceita, ou o culto que Deus aceita. Eu estava meditando nessa palavra, e é claro que para que a gente possa entender o capítulo 4, versículo 1 até o versículo que lemos, nós precisamos retornar um pouco na Bíblia Sagrada e lembrarmos o que aconteceu no início de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus está na sua eternidade,
E Deus, na sua eternidade, Isaías, ele fala para nós que Deus não está só na eternidade, mas Ele é o Pai da eternidade. Ele sendo o Pai da eternidade, estando na eternidade, Ele cria todas as suas coisas, Ele cria os anjos, serafins, querubins, Ele estabelece o seu trono. Isaías, no capítulo 6, viu esse trono. Ele diz que esse trono é alto, é sublime, é maravilhoso, é intocável, é incorruptível, é eterno, e Deus está sempre assentado nele, Wagner, meu amigo. Deus está na eternidade, Deus cria todos esses seres, arcanjo Miguel, Deus cria um ser belíssimo, e alguns chamam de Lúcifer, e a Bíblia chama ele de antiga serpente, diabo, Satanás. Quando esse ser foi criado, ele foi criado com muita beleza, mas Ezequiel e Isaías diz que um dia o orgulho entrou no coração desse ser, e ele quis ser semelhante a Deus. Deus o expulsa do céu, o expulsa da eternidade, e ele choca-se com a terra original que Deus havia criado. Essa terra é totalmente destruída, ela está em uma escuridão terrível, como diz a Bíblia, e também diz que Deus, depois que essa destruição aconteceu, a terra foi destruída, está um caos, esse ser e a terça parte dos anjos foram expulsos com ele, ele carregou esses anjos com a sua cauda, diz Apocalipse. A terra está destruída, mas a Bíblia diz que Deus desceu para restaurar essa terra. E eu aprendo aqui uma coisa interessante com Deus, que Deus é aquele que quando começa a fazer uma coisa, Ele nunca abandona essa coisa pela metade. Eu ouvi um ela no fundo, eu vou repetir. Deus nos ensina uma coisa tremenda, Tiago, aqui. E a coisa a ser aprendida aqui é essa: todas as vezes que Deus começa algo, Ele nunca deixa esse algo pela metade. A Bíblia diz que o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoá-la até o último dia. Deus, quando começa uma coisa, Ele não deixa pela metade, Ele não deixa inacabado, Ele vai até o final, Ele vai construindo, Ele vai estabelecendo os seus processos, mas Ele não abandona. Ele vem reconstruir a terra que estava desolada, destruída, e diz a Bíblia que Ele vai criando, cria o reino vegetal, as plantas, as árvores, cria o reino mineral, cria os peixes, faz separação de águas e águas. Ele vai falando com a terra, cria os animais aparecem. Ele fala com a água, cria os peixes aparecem. Ele vai criando todas as coisas, e uma das mais belas criações de Deus é o paraíso. É o Éden, lugar de delícias. E o Éden, Deus cria, colocou árvores e frutas ali, das mais belas espécies. E lá no jardim Deus cria o homem, um homem chamado Adão, a mulher chamada Eva, e coloca dentro do jardim para morar, para residir dentro desse paraíso aqui na terra. Coloca para morar dentro do seu Éden, dentro da sua casa, dentro do seu palácio, dentro da semente que Ele trouxe do céu, que Ele plantou aqui na terra. Ele coloca o homem e a mulher para morar lá e diz: Adão, pode cuidar da minha casa, pode cuidar do jardim, você tem toda a liberdade, você pode se alimentar da árvore da vida, porque vocês são eternos, e a árvore da vida produz a eternidade em vocês. Vocês são eternos, por isso fiquem à vontade. Eu só vou estabelecer uma regra. Quantas regras? Quantas regras? Uma única regra. A árvore da vida é de vocês, fiquem à vontade. Todos os frutos que estão aqui são de vocês, fiquem à vontade. Está vendo os bichinhos?
vocês são responsáveis para colocar o nome neles. Eu vou colocar e estabelecer somente uma regra. Qual regra, Senhor? É esta, está vendo aquela árvore lá no meio do jardim? Essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência e da sabedoria. Vocês não podem se aproximar dela. Por quê, Senhor? Porque o dia que vocês se aproximarem da árvore, Danilo, vocês conhecerão a morte. E quando eles olhavam para aquela árvore, a informação que a árvore passava para eles era morte, pecado, ir o contrário à palavra de Deus. Até que um dia comum, uma serpente entrou no paraíso de Deus. Adão parece que não percebeu que a serpente entrou, o demônio entrou dentro do corpo da serpente, e a serpente falou com Eva. E a serpente relativiza a palavra de Deus. Ela diz: como é que Deus falou? E ela entrega a senha. Ela diz: Deus disse que se aproximarmos da árvore e comer do fruto, Tiago, a gente vai conhecer a morte. E a serpente diz: não, não é bem assim. Se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência, vocês serão igual a ele. É interessante que antes da conversa com a serpente, Diogo, a mulher e Adão olhavam para a árvore e soava como morte, pecado. Mas depois da conversa, Davi, depois de um bom papo, depois daquela conversa suave no pé do ouvido, a Eva, diz a Bíblia, que ela olhou para a mesma árvore que ontem era pecado e que ontem era morte. Agora ela olha para a mesma árvore e ela diz: que fruto bom! E ela tem desejo de comer o fruto. Ela tem desejo de comer o fruto que até instantes atrás, antes da conversa, soava como morte e pecado. Agora parece que alguma coisa mudou dentro de Eva. E ela olha para a mesma árvore e ela tem desejo de comer o fruto. Eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja. O diabo está proibido de tocar na sua consciência. Não sei se você crê nisso, eu não quero te atrapalhar. Se você puder levantar a mão, se não for te incomodar. O diabo está proibido de tocar na sua consciência. Eu vou repetir isso aqui para ver se alguém reage. O diabo está proibido de tocar na sua consciência. O que era pecado continua sendo pecado. Eles caem, eles pecam contra Deus. E eu acho lindo, porque o Deus que é eterno, que é o Pai da eternidade, que é maior do que o paraíso, descia lá todos os dias na viração do dia para receber o culto deles. E Deus, como Ele nunca falha, desceu mais uma vez. Só que alguma coisa tinha mudado. Alguma coisa estava fora do lugar e Deus já sabia. Deus já sabia, porque Ele tinha um plano, que não é o plano número 2, é o plano número 1. Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Deus desce, e Deus pergunta a seguinte pergunta, faz a seguinte pergunta: cadê vocês? Adão, onde estás? Não parece estranha essa pergunta? Um Deus eterno perguntando para um mortal onde é que ele está. Deus não é onisciente. Deus não é onipotente. Deus não sabe de todas as coisas antes que todas as coisas aconteçam, sim ou não? Então por que é que um Deus eterno está perguntando para um mortal onde é que ele está? A pergunta de Deus soa mais ou menos assim: Adão,
Eu dei uma olhada aqui na eternidade e eu não estou conseguindo encontrar vocês. O que foi que você fez? Adão, eu dei uma olhada aqui na eternidade e eu não estou conseguindo encontrar vocês. Onde estais? Adão vai repetir o que Abacuque diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e senti medo. Percebam que o medo antes do pecado não existia. O que produziu o medo no coração do ser humano, Davi, foi o pecado. Se você tiver uma mão que levanta para o alto, Deus está arrancando esta noite todo o medo do seu coração, da sua mente, da sua alma, tudo aquilo que te trava, tudo aquilo que te impede de prosseguir e fazer a obra de Deus, todo medo, toda barreira vai ser retirada pela mão do próprio Deus essa noite. O medo não terá poder de dominar a sua mente nunca mais. O pecado produziu medo, ele está agora com medo de Deus, um ser sublime e eterno que ele se relacionava todos os dias. Eu estou com medo do Senhor. Nós pecamos, Deus vai dar sentença para a serpente: você vai se arrastar e comer do pó da terra para sempre. Para a mulher, você vai engravidar e vai ter dores de parto. Para o homem, vai trabalhar até morrer. Os homens estão aí, diga alguma coisa. Previdência social. Trabalhar até morrer, gente. Eles são sentenciados, só que o que eu acho mais incrível dessa sentença é que a sentença não é só uma sentença, é um livramento. Eu vou repetir. A sentença não é só uma sentença, é um livramento. Por quê? Porque Deus sabe que Adão e Eva agora em pecado, se eles voltam para dentro do paraíso e comem do fruto da árvore da vida, eles permaneceriam para sempre em pecado e não teriam uma segunda chance. Então Deus diz: fora da minha casa. E parece que Deus está sendo mau. Parece que Deus está os sentenciando para irem para longe, para nunca mais voltar, mas não, isso é um livramento. Às vezes acontecem coisas na nossa vida e a gente fica se perguntando: por quê? Porque eu perdi isso ou perdi aquilo? O nome disso não é perca, o nome disso é livramento. Vou repetir para ver se alguém reage a isso aqui. O nome disso não é perca. Eu fiz um contrato, eu investi dinheiro e no final das contas eu perdi. O nome disso não é perda, o nome disso é livramento. Deus te livrou de perder mais ainda. Pare de reclamar. Não chame de perda aquilo que Deus chama de livramento. Fora da minha casa. E agora chegamos no capítulo de número 4, verso 1, depois de toda essa história, Deus expulsa eles do jardim, e agora começa uma nova história fora do jardim, fora da presença de Deus. O jardim, o paraíso era o melhor lugar para se estar, mas não era a coisa mais preciosa que Adão e Eva tinham. A coisa mais preciosa que eles tinham era o próprio Deus. Aconteça o que for, não perca Deus. Você pode perder o paraíso, você pode perder a sua própria vida, você pode perder dinheiro, você pode perder o que for, mas não perca Deus. Por quê? Porque Deus é a coisa mais preciosa que você tem. Se você perder Deus, você perdeu tudo, meu filho. Se você perder Deus, você perdeu a eternidade. Se você perder Deus, você perdeu tudo. Então perca tudo, menos Deus. A Bíblia diz que Adão conheceu a Eva, sua mulher, conheceu aqui, teve uma relação íntima com ela, e a Eva engravidou.
teve o primeiro filho, e o nome do primeiro filho é Caim. E ela diz: alcancei do Senhor um homem. Ah, que orgulho, que felicidade. A Bíblia diz que eles se conheceram de novo, e ela teve um segundo filho, e o seu nome é Abel. E a Bíblia vai falar as profissões dos dois, e as características dos dois. Lembra do tema da mensagem? O culto que Deus? Por que será que existe essa briga até hoje, teológica, e contradições entre pregadores que dizem: por que Deus aceitou o culto de um e não aceitou o culto do outro? E um fala uma coisa e outro fala outra. Eu quero te levar pelo caminho bíblico. Nós vamos meditar agora em algumas características do primeiro filho, de Caim. A Bíblia vai falar a sua profissão. E a profissão de Caim, o primeiro filho, o filho primogênito, é lavrador da terra. Aquele que cultivava a terra, aquele que trabalhava na terra. Possivelmente ele aprendeu essa profissão com seu pai Adão, que também era lavrador da terra. Caim era lavrador da terra assim como seu pai. Mas uma característica de Caim, e agora você vai começar a se assustar, porque a Bíblia diz que Caim fazia o que era mal perante os olhos do Senhor. E aqui começa a mostrar para a gente por que é que Deus rejeitou o culto dele. Caim fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor. Gênesis 4, versículo 7, a parte A, olha o que diz: se bem fizeres, serás aceito. Mas Deus está dizendo: você não faz o bem, como é que você quer ser aceito? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, Caim. Caim fazia o que era mal aos olhos do Senhor. As obras de Caim eram maus, as atitudes de Caim eram más, a vida inteira de Caim era má, e ele queria ser aceito. Vai piorar? Vai. Outra característica de Caim, a Bíblia diz que ele era injusto. O que é injustiça? É o ato que não é justo e nem direito que uma pessoa pratica contra a outra. Contra quem Caim praticava a injustiça? Contra Abel. Contra os seus pais, Adão e Eva. E agora vai piorar, porque Caim praticava a injustiça contra Deus. Caim era injusto, praticava a injustiça todos os dias. Mas uma característica de Caim, ele era invejoso. Caim se irou porque Deus aceitou a oferta do seu irmão e não aceitou a sua. Caim se irou contra Deus por conta do sucesso na vida espiritual do irmão dele. Vocês estão aí ainda? Isso aqui é forte, né? O Danilo vem aqui e prega, ele é bem sucedido e tal. Que maravilha! Aí tem um Caim por aí. E ele tem o mesmo espírito de Caim. Ele fica olhando e dizendo assim: poderia ter melhorado nessa parte aqui. Ah, se fosse eu faria assim. Ou se fosse eu faria assado. Espírito de Caim. Caim era invejoso e quer mais? Invejou o seu irmão. A inveja é o desejo de destruir o outro. O invejoso não pode ter o céu.
e quer que o outro vá para o inferno. Tá sério o negócio aqui hoje, hein, gente? O invejoso não tolera ver o outro feliz. Vamos mais um pouco, mais uma característica de Caim, biblicamente falando. Caim era, segundo a Bíblia, desobediente. Qual é a regra do sacrifício? Obedece e depois sacrifica. Caim quis inverter e Deus disse não para ele. Todas as vezes que a gente quiser inverter as regras que Deus colocou, Deus também vai dizer não para nós. Sobrou algum crente aí? Todo mundo foi embora. Vou tomar um pouco de água aqui para dar uma aliviada. Deus ensinou para Saul, através de Samuel, o seguinte: Saul, Deus não quer sacrifício, cara. Deus prefere a obediência. A obediência toca o coração de Deus, move as mãos de Deus. A obediência conquista as bênçãos de Deus para você. Quer um segredo para ser bem sucedido? Obedeça a palavra de Deus intensamente. Qual o segredo para ser feliz? Qual o segredo para ser bem-sucedido? É só obedecer as palavras de Jesus. Ponto final. Caim era desobediente e queria ser aceito por Deus. Quer mais? Caim era tão terrível que não aceitou nem ser corrigido pelo próprio Deus. Deus disse: Caim, se arrepende e faz o que é certo, que eu te aceito, cara. Caim é totalmente o inverso do filho pródigo de Lucas 15. Ele foi para a rua, ele gastou tudo, mas um dia ele voltou para a casa do pai arrependido, e o pai o recebeu com os braços abertos. Caim, não. Caim continuava na sua desobediência dia após dia. Ele não obedecia e queria sacrificar e ser aceito por Deus. Caim não obedecia e quis sacrificar. Deus disse não para Caim. Quer mais? Outra característica bíblica de Caim: ele era assassino e homicida. Aí eu amo o que a palavra de Deus diz, e se você tiver uma Bíblia e puder abrir em Judas, versículo 11, olha o que diz a Bíblia: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Esse ai aqui soa como juízo. Ai, já ouviu dizer? Os 7 ais do Apocalipse. Ai daqueles que trilham o mesmo caminho que Caim trilhou. Ai daqueles que fazem as coisas que Caim faz. Ai daqueles que são desobedientes, daqueles que são injustos. Ai, virá um tremendo e terrível juízo sobre estes. Apocalipse 21:7. Para aqueles que cometem homicídio e não se arrependem, olha o que diz: quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos que se prostituem, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Diz alguma coisa para Jesus aí, gente, vai. Agora vai piorar de vez, agora que acabou de vez, acabou a pregação agora. Desobediente, injusto, homicida. Agora olha o que diz 1 João, capítulo 3, versículo 12.
Caim era do maligno. Você nunca mais vai ter dúvidas por que é que Deus não quis aceitar o culto de Caim. Por quê? Porque ele era do diabo. O diabo conduzia a sua vida. O maligno conduzia as suas atitudes. O maligno conduzia a sua mente. O maligno dominava o coração, a alma e a mente de Caim todos os dias. Mas o que eu acho incrível em Deus é que mesmo Caim sendo tão mau, sendo tão cruel, Deus disse: se arrepende que eu te aceito. 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 Eu vou ficar aqui até meia-noite. Se arrepende que eu te aceito. Se arrepende que eu te aceito. Mas eu sou desobediente. Se arrepende que eu te aceito. Mas eu sou injusto. Se arrepende que eu te aceito. Mas eu fiz tanta coisa errada. Se arrepende que eu te aceito. Deus dá mais uma chance para ele não quer saber da chance de Deus, e Deus diz: cara, resiste, porque o pecado jaz à porta, resiste, luta contra isso. E Caim não quer saber da orientação e da exortação de Deus. Características de Abel. A Bíblia diz que ele era pastor de ovelhas. Ele era cuidadoso, zeloso, trabalhador, protetor, guia, orientador. Ele era disciplinador. Ele dava a vida por suas ovelhas. Tá bom? O que mais? A Bíblia diz que, ao contrário de Caim, Abel era justo. Ele se apegava à justiça. Vamos mais um pouco. A Bíblia diz que Abel, ao contrário de Caim, Hebreus 11:6, ele era um homem de fé. Olha o que diz a Bíblia: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. Olha só, Abel morreu, mas as obras que ele fez ainda fala. Eu vou dizer de novo: Abel era tão justo e tão cheio de fé, que mesmo depois da morte, as obras que ele fez ainda fala. Mais uma característica: Abel sempre queria oferecer o melhor para Deus. Olha o que diz, que ele pegou as primícias, o primogênito das ovelhas, e ofertou para Deus. Ele sempre queria dar o melhor para Deus. Só que deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Dar o melhor nem sempre será algo de muito valor. Vou repetir. Dar o nosso melhor para Deus nem sempre será algo de muito valor, nem sempre. Jesus está perto do gasofilácio e os ricos jogam as ofertas. De repente, vem uma viúva e joga 2 moedinhas. Jesus olhou para aquilo e disse: uau! Essa foi a melhor oferta. Por quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha. O coração dela estava na oferta. Jesus conseguiu enxergar aquela mulher na oferta que ela deu. Sabe por quê? Porque o ofertante sempre chega primeiro. Eu vou repetir isso aqui. O ofertante sempre chega antes da oferta. Você vem com o seu dinheirão e joga. Aí está pensando que está abalando.
Aí antes de Deus olhar para a sua oferta, Ele olhou para o seu coração. E aí a sua oferta, muito ou pouca, só será aceita se você for aceito primeiro. Jesus elogia a oferta daquela mulher. A oferta de Abel era excelente porque a vida dele era excelente. A vida de Abel agradava a Deus. Alguns dizem que Abel era profeta. Lucas 11:50. Para que desta geração se peçam conta do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. O que é um profeta? É aquele que dá voz àquilo que está no coração de Deus. Deixa eu repetir isso. O que é um profeta? É aquele que dá voz àquilo que está no coração de Deus. Abel fazia isso. Que mais? Número 6 já, tá, irmãos? O próprio Deus deu testemunho da vida santa de Abel. Olha o que diz Hebreus 11:6. Pela fé ele ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de Deus. Só existem duas pessoas na Bíblia que Deus testemunhou deles. Quem? Abel e Jó. Deus olha para o diabo e diz: viste o meu servo Jó? Não há na terra ninguém como ele. Ele é temente, ele é reto, ele se desvia do mal. Não há ninguém na terra semelhante a Jó. Só duas pessoas tiveram esse privilégio. Quem? Abel, o justo, e Jó. O próprio Deus olhava para Abel e dizia: esse cara vale a pena. O próprio Deus dá testemunho dele. Eu prometo que eu acabo. Então, qual culto Deus aceita? É o culto da vida. Vou forçar nada hoje, irmão. De verdade. Que oferta Deus aceita? A oferta que Deus te enxerga nela. O ofertante sempre chega primeiro. O culto que Deus aceita é o culto que está vinculado com a minha vida, não tem jeito. Você tem uma vida toda desgranhenta, me desculpe a expressão. Você vai fazer alguma coisa, você olha para os lados, nunca olha para cima. Desobediente, desonra as pessoas, mal educado, mal profissional, não honra seu patrão, não honra quem te dá o pão. Aí depois vem para a igreja, aí chega aqui, levanta a mão para o céu, e aí você tem uma vida que não glorifica a Deus, e acha que a sua mão levantada na igreja vai glorificar. Vou repetir essa. A sua vida não glorifica a Deus. Aí você vem para a igreja e levanta a mão no domingo à noite, achando que a sua mão levantada na igreja está glorificando alguma coisa. Isso é oferta vazia, irmão. Isso é oferta sem vida. A sua oferta precisa ter vida. A sua oferta precisa ser mais intensa, mais profunda, mais valiosa. Se a sua oferta não tem vida com Deus, ela não vale de nada. Aí Deus desce e o Caim faz um altar e Abel faz outro, e Deus diz não para a vida de Caim, e sim para a vida de Abel. Olha o que diz a Bíblia. Deus aceitou Abel e a sua oferta. Primeiro o ofertante e depois a oferta. E rejeitou Caim, o ofertante, e a sua oferta.
Se a minha vida não glorifica a Deus, ir à igreja, levantar as mãos, com certeza também não glorificará. Vou mais. Quanto de você tem no culto que você oferece para Deus? Quantos por cento de você tem na oferta que você dá para Deus? Vou só mais um pouquinho. Culto, oferta, não é valor, é vida. Vou repetir para esse lado agora. Culto, adoração, vida com Deus nunca foi valor. Oferta, adoração, culto de verdade que move o coração de Deus é vida no altar. Caim não tinha compromisso com o altar e queria ser aceito no altar. Agora eu termino com esse sofrimento, prometo. O culto que Deus aceita deve ser em espírito e em verdade. Se a sua oferta não tem coração e vida, não vale para nada. Vou mais um pouquinho. O culto que Deus aceita é o culto que eu não venho entregar o meu dinheiro, mas eu venho entregar a minha vida. Eu vou repetir, o culto verdadeiro que Deus aceita não é o culto que eu venho entregar o meu dinheiro, mas é o culto que eu venho entregar a minha vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Então o que é que Deus quer de mim? Meu dinheiro está longe. As coisas que eu faço para Ele está longe. Então o que é que Deus quer? Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, perfeito e agradável a Deus. O que é que Deus quer no altar? A sua vida. O que é que Deus quer no altar? Você. Qual é a maior preocupação de Deus? A sua vida. O que é que Deus quer como oferta no altar? Você por inteiro, 100%, sem reservas. Deus quer a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui na sua preciosa presença. E hoje, Senhor, nós não queremos te oferecer nada mais, nada menos do que a nossa própria vida. Nós queremos nos ofertar em seu altar. Nós queremos ofertar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável no seu altar. Senhor, Deus, nós não temos muito dinheiro para te ofertar. Deus, nós não temos muitas habilidades para fazer muitas coisas, Senhor, mas nós queremos ofertar a nossa vida, nós queremos ofertar a nossa consciência, nós queremos ofertar o nosso coração, nós queremos ofertar o nosso trabalho, nós queremos ofertar a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito. Deus, nos aceite em teu altar. Por favor, ó Deus, não nos rejeite do seu altar. Deus, receba a nossa vida em teu altar, Deus. Nós clamamos por misericórdia. Nós nos arrependemos amargamente de tudo aquilo que fizemos de errado. Nos aceite outra vez.
Aceite a nossa vida em teu altar. Aceite a nossa vida em teu altar. Aceite a nossa vida em teu altar. Aceite a nossa vida. Aceite a nossa vida, Senhor. Receba como cheiro suave as nossas atitudes. Receba como cheiro suave a nossa honra, Senhor, aos outros, ao próximo. O nosso dia a dia tem que te glorificar, ó Deus. Nos aceite. Nos aceite em teu altar. Nós nos entregamos como ofertas vivas ao teu altar. No teu altar nós nos entregamos como ofertas vivas. Aceite-nos, Senhor. Aceite-nos, Senhor. Emas Pretes calamaceira malacorece. Nos aceite em teu altar. Nos aceite em teu altar. Nos aceite em teu altar. Feche seus olhos, se entregue ao Senhor por inteiro, por inteiro, por inteiro, por inteiro, por inteiro. Nós não seremos conhecidos como a geração de Caim. Nós seremos conhecidos como a geração de Abel, que a sua vida glorificava a Deus. Nos aceite em teu altar. A ti, Senhor, honra, glórias, louvor. Nos aceite. Nos aceite em teu altar. Nos aceite. Em nome de Jesus, nos aceite em teu altar, Senhor. Nos aceite. Espírito de Deus, dai-nos um coração como um coração de Abel, que se ofertou em teu altar todos os dias. Em troca do amor eu falharia. Nos aceite em teu altar. Nos aceite em teu altar. Nos aceite em teu altar. Em nome de Jesus. Aproveite a sua oportunidade. Cante, exalte, louve, adore. Se entrega totalmente no altar de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nos aceite em teu altar. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se entrega, meu irmão. Se entrega, minha irmã. 100% no altar. 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 Sem reservas. Intensamente. Se ama la maséria. 100% no altar. 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 Aleluia. Ala caroce.
Oh, que presença maravilhosa, Jesus! Brets, Calamaramaciebacari. Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre nós. Espírito Santo, renova os meus irmãos essa noite com poder e autoridade para entregar tudo no altar. Espírito Santo, dai-nos ousadia para entregar tudo no seu altar. Entrega tudo, entrega tudo, entrega tudo, entrega tudo, entrega. Ei, Marassore, que Márcia. Espírito Santo, nos envolve com a tua glória, nos envolve com o teu poder, nos envolve com a tua unção. Fique à vontade, Espírito Santo, essa casa é sua. Ele séria, Samacária. Só o teu nome cresça. Vem me ensinar.